O Benjamin Garré é um ponta de habilidade. Mas aí, o que define isso? O que diferencia um ponta de força para um ponta de habilidade? Se liga só, uma situação clássica, 1 contra 1 do ponta versus lateral. Existem dois espaços fundamentais para serem atacados nesse cenário. Existem alguns pontas que são especialistas em atacar esse campo nas costas do lateral, que esse é o espaço de força. E também já existe o cara que ele é o especialista no espaço de habilidade, no espaço entre a bola e o marcador. O cara que esconde a bola, que tem um drible curto e que a arrancada dele tem mais perigo na fase inicial. Quando ele arranca, ele ganha a distância do zagueiro. Mas se ele fizer um sprint muito longo, a tendência é o zagueiro começar a alcançar ele de novo. O Benjamin Garré, ele é especialista nesse espaço de habilidade. É bem menos comum ver ele dar um tapa longo e arrancada em direção à linha de fundo. Menos ainda ver ele romper na última linha, atacando o espaço para receber a bola na frente. Isso é ruim? É bom? É melhor? É pior? Nada disso. Isso é o tipo de ferramenta que ele entrega na mão do técnico. E aí o técnico se vira para interpretar se contra um adversário específico ele precisa de um ponta de força ou se é melhor ele escalar um ponta de habilidade. Aliás, é por isso que a gente vê às vezes uns caras entendidos de futebol falando que fulano joga muita bola e a gente olha assim e dá uma sensação de, cara, esse cara joga tanta bola assim. Mas se for analisar direitinho as ferramentas que ele entrega pro técnico, ele é um cara que entrega muita coisa tanto no espaço de força quanto no espaço de habilidade. Boas ferramentas para todo tipo de adversário. Isso dá versatilidade pro técnico trabalhar e é o cara que vai estar lá sendo titular em todo jogo. E falando sobre o Garré, qual o tipo de ferramenta que ele entrega? Se a gente trouxer pra prática, olha só o tipo de decisão que ele toma. Olha só, aqui ele tem a possibilidade de atacar as costas desse cara que tá pra marcar ele e mais na frente ele vai se encontrar no 1 contra 1 contra esse outro marcador aqui. É o que todo ponta ama, o que todo ponta adora. 1 contra 1 contra o lateral. Mas esse é um espaço de força. O Garré, ele é muito mais especialista no espaço de habilidade. Então o que ele faz? Ele dá uma brecada e claramente, olha só a brecadinha que ele dá. Claramente ele aumenta a distância entre ele e esse marcador porque ele quer esse espaço aqui, que esse espaço ele é especialista. O espaço de força nessas circunstâncias é mais comum que fique pro lateral. Olha só, o lateral que tá mais atrás é o cara que avança e é ele quem vai atacar o espaço nas costas do marcador. Depois que o companheiro ataca esse espaço, é aí que o Garré vai tentar alguma tabela, algum tipo de dinâmica, vai dar a bola na frente, enfim, qualquer coisa. É importante lembrar que esse não é um vídeo dos melhores momentos do Garré. Esse vídeo é para você conhecer as principais características dele para entender qual que é o processo de tomada de decisão dele dentro de campo. Olha só esse lance aqui. Ele faz uma intervenção muito boa aqui no adversário, ele rouba a bola bem, e olha o espaço que se oferece para ele atacar. Esse espaço aqui exige força, tapa longo, passada larga. E ele não é esse tipo de cara. Mesmo ele observando qual é o principal marcador dele, ele observando qual que é o principal cara que vai vir dar o bote nele, mesmo assim, ele não conduz a bola tão longe do corpo, avança um pouco mal e perde a oportunidade do contra-ataque. Aqui o jeito que ele tentou superar o marcador é clássico de um cara de habilidade. Ele não tentou dar o tapa lá na frente e vai na passada larga. Ele tentou cruzar o caminho do cara. Isso é típico em jogador de habilidade. Quando você cruza o caminho do cara, esse maluco aqui, ele é obrigado a dar uma brecada pra não fazer a falta. E nessa brecada que o zagueiro dá, ele perde a distância do atacante. Só que nesse caso aqui, o campo estava muito aberto pra ele fazer isso. O zagueiro consegue ainda ajustar a trajetória da corrida, ele perde uma oportunidade boa de contra-ataque. Então, por enquanto, matamos essa primeira ideia, né? Ele é um ponta de habilidade. É um cara do drible curto, esconde muito bem a bola. Ela gruda no pé dele. É um jogador associativo, que busca muita tabela, busca o jogo com um companheiro próximo e não costuma atacar o espaço. E numa situação de contra-ataque, como que ele se comporta? Ele é muito mais o cara que breca, meio que no contrafluxo do adversário. Tipo, o adversário perde a bola e pra não ser pego tão de calça curta, eles viram e correm pra trás desesperadamente. Nisso que eles estão correndo pra trás, o Garré é o cara que pra tentar uma visão privilegiada de estar todo mundo correndo pra trás e ele é quem dá a bola em quem tá atacando o espaço. Mas assim, o que isso me faz pensar? Pra jogar com ele ali no Vasco teria o Verratti, o Felipe Coutinho, o Alex Teixeira, o Payet. Quem é vascaíno pode me ajudar aqui embaixo nos comentários, mas assim, não tem muita gente pra ser esse cara de força pra atacar esse espaço, pra ele dar essa brecada e ligar o contra-ataque. Me parece que as peças que o Vasco tem pra atacar são peças pra um ataque mais estruturado. O que isso significa? Roubamos a bola. Beleza, vamos correr pra frente e atacar o espaço? Não, peraí. Vamos deixar o outro time adversário se arrumar defensivamente, tá tranquilo. A gente também se arruma ofensivamente e quando tá todo mundo arrumado, vambora. Vamos começar umas dinâmicas. Por quê? Porque eu vejo
bastante jogador com característica de habilidade, igual a do Garrett. E quais as dinâmicas de ataque que eu consigo imaginar que ele pode oferecer pro Vasco dentro de campo? Uma delas é usando o 9, o Verratti. Em situações que o Garrett estiver mais aberto, um pouco mais colado na linha lateral, uma dinâmica usando o Verratti seria com o centroavante descolando um pouco da última linha para receber esse passe, e é natural que quando a bola venha nele, o zagueiro encurte o espaço, quebrando a última linha. Nisso que ele quebrou a última linha, surgiu um outro espaço precioso para algum meia infiltrar e receber essa bola do Verratti. Pode ser o Felipe Coutinho. Dessa forma, eu acho que preserva as principais características de cada jogador. Por exemplo, é como se nessa jogada aqui que o Garrett dá o passe, esse jogador aqui fosse o Verratti, que ele tá atraindo a marcação desse zagueiro, e quebrando a última linha, sobra um espaço para esse outro jogador, que poderia ser o Felipe Coutinho no Vasco, avançar e receber o passe do Verratti e chegar para finalizar com a perna boa, em um lugar perigoso. E eu ainda acho que essa dinâmica pode inclusive ser melhor executada pelos jogadores do Vasco. No passe do Garrett, olha como que esse jogador aqui demorou para entender que a bola não era para ele, olha. Ele demorou, quando ele percebeu que a bola tá vindo pro centroavante, foi que ele arrancou. E outra coisa, o centroavante não escondeu a intenção do passe. Ele já vem, parece que ele vem avisando para todo mundo que ele vai dar a bola ali. Aí o que acontece? O zagueirão que tá ali marcando ele, olha, nessa pisada aqui do zagueiro, ele já tá virando o corpo, ele já tá orientando e já entendeu que o passe vai naquele meio infiltrando. Se o Verratti conseguir esconder melhor essa intenção de passe aqui, o zagueiro vai virar ainda mais atrasado. Mesmo esse cara não fazendo isso tão bem, o zagueiro mesmo assim não conseguiu ter tempo de evitar a finalização. Se por acaso o Verratti conseguir esconder melhor essa intenção de passe, que eu acho que não é nem um pouco difícil, o zagueiro vai virar ainda mais atrasado e o Felipe Coutinho vai estar aqui com a perna boa para finalizar de dentro da área com muito mais espaço do que esse cara aí. Ninguém gostaria de enfrentar essa situação. Se você é vascaíno e quer mostrar a força que a torcida do Vasco tem aqui no Futebol Máximo, ativa o sininho, manda esse vídeo no grupo do WhatsApp. Assim a gente vai começar a entender muito melhor qual que é o conteúdo mais relevante para trazer para você. Mas outra dinâmica que ele oferece, ele é um ponta invertido, canhoto que joga pela direita. Ou seja, o instinto natural dele é puxar pro meio, é afunilar, é vir pro corredor central. Existe o cenário dele cortar pro corredor central e enquanto os zagueiros estão de olho na bola, aqui no segundo pau, um atacante infiltra na área, fora do campo de visão dos zagueiros. E essa é a grande vantagem desse atacante. O zagueiro é obrigado a manter a referência na bola, enquanto ele não consegue enxergar qual trajetória o atacante está chegando. E aí esse cruzamento se torna muito perigoso e o atacante tem bastante vantagem para chegar e cabecear essa bola pro gol ou até mesmo tocar pro meio, pro centroavante que chega com o gol vazio. Por que essa dinâmica é tão forte? Olha só como toda linha de zaga é obrigada a ficar com a referência na bola. Porque no futebol o zagueiro tem que olhar timing e trajetória da bola e timing e trajetória da corrida do atacante e aí ele vai definir o melhor timing e trajetória da própria corrida. Quando o zagueiro só tem a referência da bola sem entender o timing e trajetória do atacante, isso é uma desvantagem descomunal, pô. Aqui o Garrett abre muito lá pra lateral da área e o objetivo dele nessa jogada específica é outro. Mas o que ele explora é exatamente isso. É uma zaga que só tem a referência da bola e não tá com a referência do jogador que chega lá do outro lado. Olha aqui, ele cortando pro meio e aproveitando a vantagem que esse atacante tem em cima desse zagueiro, olha. O zagueiro tá com a referência na bola. Ele não sabe exatamente como que tá o atacante se movimentando atrás dele. E aqui ele até se posiciona bem, mas a situação que ele fica é tão ruim que ele tem até que jogar numa segurança, sacou? Ele joga a bola pra fora, ele prefere não arriscar. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Esse é o cara que tá em desvantagem, não tá conseguindo enxergar a trajetória que o atacante tá correndo por trás dele. E o atacante consegue a cabeçada e faz o gol. E olha ali onde o centroavante tá. Olha o comportamento desse centroavante aqui, olha. O cruzamento, ele já sabe que o cruzamento vai lá e ele já vem aqui pra esperar a escorada. É muito difícil esse zagueiro realmente acompanhar ele até o final. A bola acabou indo direto pro gol. E ainda existe um outro ponto muito interessante para essa dinâmica. Qual que é? Quando ele corta pro meio, ele é acompanhado pela marcação. Então, além de ele ter essa opção do cruzamento no segundo pau, ele ainda tá abrindo o corredor pro lateral infiltrar. Então, num movimento simples de cortar a bola pro meio, ele consegue tanto atacar pela linha de fundo e dificultar a vida da zaga por essa via, quanto fazer esse cruzamento que a gente acabou de ver vários. Tá entendendo que esse é um movimento natural dele? Ele já é canhoto que joga pela direita, então instintivamente ele já puxa essa bola pro meio. Isso é que é pensar em dinâmicas que respeitam as características naturais já do atleta. E não é só isso não, nos lances que eu pesquisei dele, eu percebi que ele conhece bem o terreno. Ele sabe manipular os posicionamentos para conseguir espaço para ele finalizar. Olha só essa situação aqui, ele avança, ele abre lá na lateral, e esse marcador que estava na frente dele vai correr para fechar o caminho do lateral. E é nisso que ele consegue espaço para receber lá de volta e finalizar. Tá entendendo que aqui ele não driblou, ele não pedalou, ele não saiu dando lambreta elástico, fez um monte de firula. Não, é simples, ele manipulou. Ele usou a bola de isca
pra ela ir pro corredor lateral, atrair a marcação e pronto. Ele se posicionou no espaço que ele vai ter a oportunidade de finalizar. Olha aqui ele fazendo exatamente a mesma coisa, ó. Deu a bola na lateral pra usar de isca pra atrair a marcação desses jogadores aqui e ele se posicionar pra receber um passe de retorno e finalizar com a canhota. Nesse caso aqui ele nem recebeu a bola de volta, mas a intenção era essa. Essa situação aqui tá um fumaceiro no campo, mas dá pra ver, olha. Uma situação aqui de 2 contra 2 ali no bico da grande área. Ele faz exatamente a mesma coisa e aqui tem uma malandragem a mais. Ele dá a bola e olha só o gato que ele faz aqui, olha. Ele ameaça arrancar em direção à pequena área. Ele ameaça dar uma explodidazinha e de repente ele breca. Por quê? A intenção dele é fazer o que ele faz muitas vezes. É deixar a bola de isca, atrair a marcação, receber naquele espaço ali e dessa vez ele marcou. Benjamin Garré é o nome da fera.